A Bíblia é o conjunto de livros dos cristãos. Nela, nós podemos encontrar histórias de muitas personalidades como Moisés, Noé, Davi e Maria. Mas com toda certeza, se a Bíblia fosse um filme, Jesus seria a estrela principal. Mas você sabia que existem histórias daquela época que não estão na Bíblia? Segundo historiadores, existem livros que não foram incluídos dentro da Bíblia. Mas por quais motivos? Eu sou o Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Bem, agora você vai saber mais sobre os livros que estão fora da Bíblia. E se for verdade? A religião cristã surgiu com Jesus Cristo. Depois da aparição dele, centenas de livros foram escritos ao seu respeito. Muitos se perderam com o passar do tempo, mas outros resistiram até hoje. Alguns desses livros compõem o que hoje chamamos de Bíblia. Atualmente, a Bíblia protestante possui 66 livros. Nela estão os livros da antiga Bíblia hebraica e os livros do Novo Testamento. Já a Bíblia Católica possui mais livros, ao todo são 73. Nela estão o Novo Testamento, a Bíblia Hebraica e os 7 livros escritos em grego, que são considerados deuterocanônicos. A Igreja Católica foi sua maior representante por séculos. Entretanto, após o cisma do Oriente e tempos depois da Reforma Protestante, a religião cristã passou a ter várias correntes diferentes. A maioria dos fiéis continua sendo de católicos, mas os protestantes vêm aumentando a cada ano que se passa. Vale lembrar a você que a igreja possuía uma influência muito grande anos atrás e, portanto, suas escolhas e decisões não eram questionadas. Quando a igreja foi criada, o Antigo Testamento já existia, mas o Novo ainda deveria ser compilado e, por isso, alguns livros foram selecionados e outros não. O maior mistério que cerca essa decisão é o critério que foi utilizado para se escolher esses livros. Até hoje, nenhum historiador sabe afirmar com precisão o motivo que um livro foi escolhido e outro não. O primeiro livro que iremos citar é a terceira carta aos Coríntios. Escrita por Paulo, ela corrigiria interpretações erradas das outras 2 primeiras cartas. Segundo alguns cientistas, Paulo não teria escrito as 2 primeiras, mas isso também continua sendo um mistério. O livro mais famoso de como seria o fim do mundo é o Apocalipse, ou Revelação, escrito por João. Segundo alguns historiadores, o Apocalipse de Pedro teria sido escrito enquanto Jesus conversava com seus seguidores a respeito do fim do mundo. O livro de Pedro descreve como seriam as punições para as pessoas de má índole durante a vida. Entre essas punições estavam homens e mulheres pendurados pela língua por blasfêmia, coisas terríveis acontecendo com assassinos e adúlteros sendo jogados em líquidos ferventes após serem pendurados pelos cabelos ou pés. Já para quem fosse uma boa pessoa, a vida seria incrível no paraíso. O céu seria o lugar onde as pessoas cantariam belas músicas, os corpos seriam perfeitos, as pessoas vestiriam roupas claras e emanariam um ótimo cheiro. Será que a igreja preferiu manter isso distante das pessoas por ser muito chocante? Será que a intenção era não assustar as pessoas? Outro livro que geraria polêmica é a Epístola de Bernabé. Segundo historiadores, o livro foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém e as revoltas judaicas. Além disso, ele rejeita de forma forte todos os ensinamentos judaicos. Será que esse livro poderia trazer desavenças entre cristãos e judeus? O Evangelho de Tomé é outro livro que não foi incluído na Bíblia. Ele conta passagens diferentes da vida de Jesus e possui alguns detalhes que os evangelhos tradicionais não apresentam. Mas ele não menciona a morte e ressurreição de Jesus. Será que a igreja o considerou incompleto? Ou será que, por não retratar a ressurreição de Cristo, ele não foi aceito? Você sabe como foi a vida adulta de Jesus e algumas passagens de sua infância, não é mesmo?
Os evangelhos de Lucas, Mateus, João e Marcos narram brevemente a vida de Jesus como criança e possuem poucas passagens a respeito disso. Já sobre sua vida adulta, eles cobrem vários anos até sua morte e ressurreição. Mas você sabia que existe um livro que relata várias passagens de Jesus, criança, e que também descreve sobre como foi o nascimento da mãe dele, Maria, e ainda sobre como foi a juventude dela? Pois é curioso, não é? Esse livro é chamado de O Evangelho da Infância, de Tiago. Esse evangelho relata também como foram os primeiros anos de Jesus e depois os anos de exílio no Egito. Nele também estão algumas histórias de João Batista, o homem que teria batizado Jesus nas águas do Rio Jordão. Será que existem passagens neste livro que a igreja gostaria de ocultar? O que poderia ter de tão diferente na história da infância de Maria ou de Jesus? O que estaria por trás da decisão de não incluir esse livro? Um livro curioso que ficou de fora do conjunto de livros sagrados dos cristãos é Didaquê. Esse livro, com nome diferente, possui regras para a pessoa de como ser um bom cristão. É como se fosse um resumão de toda a Bíblia. Lá também fala-se sobre como deveria ser a estrutura da igreja e sobre como proceder em cerimônias como o batismo e a Eucaristia. Será que alguma instrução do Didaquê desagradou a igreja e por isso ele foi cortado? O que poderia ser? Agora, o mais misterioso dos livros é chamado de Documento Q, ou o Evangelho Perdido. Ao contrário dos outros, não há evidência de que ele exista. Esse evangelho seria a base para os evangelhos que nós temos hoje. Essa teoria foi criada porque os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus possuem alguns detalhes diferentes e existem passagens em um que não existem nos outros. Por isso, alguns cientistas acreditam que esses textos foram derivados de uma fonte principal, na opinião deles. Será que esse documento realmente existe? Se existe, onde ele está? E você? Você acredita que os conteúdos desses livros realmente são reais? Por que você acha que a igreja teria suprimido esses livros? Você tem vontade de ler algum deles? Qual? Uma outra pergunta. Por que a história de um homem que tinha apenas 12 apóstolos e algumas centenas de discípulos e foi abandonado por todos eles até hoje influencia tanto a humanidade? E desperta tanta curiosidade e tantas perguntas? Quais os elementos que essa história contém? Escrita por 4 quase iletrados, pescadores, contadores. Deixa aqui o seu comentário e eu volto no próximo vídeo. Até lá.